quero compartilhar com você que a gente está se aproximando da Páscoa, amém? Então, nos próximos 3 domingos, hoje, a partir dos 2 domingos, nós vamos numa série de palavras sobre o caminho da cruz. Repita comigo, caminho da cruz. Nós vamos estudar uma série de 3 palavras sobre o caminho da cruz, porque você sabe que a Páscoa foi quando Jesus foi crucificado. E durante esses 3 domingos nós vamos estudar, nós vamos fazer uma imersão sobre isso. Então eu quero convidar a você que está participando online com a gente, não perder um único domingo, porque nós iremos seguir uma série de palavras. Repita comigo, a palavra de hoje é o julgamento. Repita comigo, o julgamento. E quando olhamos sobre a ótica da atualidade, a grandiosidade do sacrifício de Jesus, entendemos o impacto que trouxe sobre a nossa vida. Nós entendemos as consequências da sua ressurreição em nossa vida. Mas imagine você naquele contexto, naquela cena. Imagine caminhar ao lado de Jesus e vê-lo sendo julgado por aquilo que não cometeu. Pense no sentimento de ver o mestre em uma situação desfavorecida. O que você faria? Tentaria ajudá-lo? Essa é a pergunta que eu te faço nesta manhã. A verdade é que nós repetimos esse comportamento nos nossos dias atuais. Obviamente, em um contexto bem diferente do que a crucificação de Jesus. Mas achamos que o Senhor deve agir em nossas causas. Queremos induzi-lo, conduzi-lo, dar direção para o que Ele tem que fazer em nossas vidas. No entanto, mesmo em nossos desertos, Jesus sabe exatamente o que precisamos passar. Mesmo nos momentos mais difíceis, há um ensinamento de um processo que Deus está permitindo que nós possamos passar. Ainda que seja evidente, muitos se posicionam como se soubessem mais do que Deus. Muitos de nós nos colocamos em posições onde queremos decidir, tomar as decisões e as rédeas da nossa vida. E quando eu falo do julgamento, eu tento me teletransportar para aquele momento, de tentar pensar o que passava na cabeça dos apóstolos. Alguns que a gente vai estudar aqui, alguns que a gente vai falar aqui, mas o centro dessa mensagem de hoje é de trazer uma reflexão sobre isso, sobre deixar Deus agir, deixar que através do seu silêncio Deus fale. Você entende isso? Pode dizer amém? Deixar que através do seu silêncio Deus possa agir na nossa vida. Deixar que Deus possa cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Porque naquele momento do julgamento, naquele momento da crucificação, o sentimento que havia nos discípulos, o sentimento que havia nas pessoas que estavam ao redor de Jesus, era fazer a vontade deles. Mas existia uma vontade soberana. Porque o que Jesus estava fazendo ali é cumprir o que estava desde o Velho Testamento. Você melhor do que eu sabe disso. Várias e várias passagens bíblicas no Velho Testamento, contavam o que ia por vir acontecer. E todas as vezes Jesus dizia: eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. E a mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã é termos essa capacidade de entender que mesmo nos momentos difíceis, existe um propósito de Deus sendo estabelecido naquele momento. E eu e você precisamos buscar discernimento do Espírito para entendermos que aquelas situações estão acontecendo pela vontade dEle. E Ele sabe qual é o melhor para a nossa vida. Eu quero que, antes de mais nada, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, dos versos 57 a 68. 68, perdão. Eu quero ler com você. Mateus, livro de Evangelho de Mateus, capítulo
26, dos versos 57 ao verso 68. É um pouco longo, vou pedir um pouco da sua atenção, mas você vai entender um pouquinho a necessidade dessa leitura. Livro de Mateus, capítulo 26, dos versos 57 ao verso 68. Eu vou ler, talvez a minha tradução seja um pouco diferente da sua, e eu gosto de usar muito essa Bíblia aqui, porque além de ela ser letra grande, a idade vai chegando, mas a sua tradução também é a linguagem de hoje, então às vezes fica muito mais fácil, né, da gente poder compreender e a gente poder ministrar para a tua vida. Diz assim, verso 57. Os homens que prenderam Jesus o levaram à casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte. Verso 60. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram. Verso 61. E disseram: este homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus, construí-lo de novo em 3 dias. Verso 62. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Repita comigo: mas Jesus ficou calado. Continue lendo comigo. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus, do Deus Todo-Poderoso, descendo das nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou! Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ai, Deus, obrigado, Deus, porque essa palavra, essa leitura aqui, Deus, só mostra o quanto, como homens, como mulheres, devemos aprender com o seu exemplo, Senhor. Deus, e como eu sempre oro, Deus, prepara o nosso coração, que nesse momento, Senhor, eu quero pedir que a gente esqueça todos os compromissos que a gente tem amanhã, todo o compromisso que a gente tem semana que vem, todas as coisas que vão nos tirar a nossa atenção. Nos ajuda, Espírito Santo, a estarmos com os nossos olhos, com a nossa mente, com a nossa alma, o nosso coração, neste momento, neste lugar. Seja quem está online, que seja quem está presencial, para ouvir a Tua palavra, porque a palavra é do Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, faz o que te apraz, fala do teu coração, pois a palavra é tua. Mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Por isso eu louvo o teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Jesus, mesmo sendo inocente, não se defendeu. E a pergunta é: e nós? Porque tantas vezes queremos ensinar a Deus como agir em nossas causas. Vou repetir para você. Jesus, mesmo sendo inocente, se calou. E nós? Porque tantas vezes queremos ensinar a Deus como agir em nossas causas. E eu quero te fazer algumas perguntas esta manhã para trazer uma reflexão para o teu coração. A primeira pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: você já foi julgado injustamente? Você já foi julgado injustamente? Já se sentiu traído por pessoas religiosas?
O que fazemos, o que você faz quando a verdade o confronta? Jesus passou por tudo isso no tribunal religioso da época. E o que me traz uma reflexão é: o que a gente faz quando a gente está sendo injustiçado? O que a gente faz quando a gente sente que a gente está sendo caluniado? O que a gente faz quando a gente sente que a gente fez uma coisa para agradar uma pessoa, mas na realidade a gente recebeu o oposto, como se fosse um desafeto, um desagrado? Agora, entenda uma coisa. Eu não sei se você foi injustiçado. Eu não sei se você foi calado. Mas uma coisa eu quero profetizar sobre a tua vida: se no teu coração nesta manhã existe ainda um espírito de injustiça, algo que você está passando, eu quero profetizar que até o final dessa palavra, esse espírito de injustiça vai sair da sua vida. Sabe por quê? Porque você é príncipe e princesa do reino. E quando você é príncipe e princesa do reino, você entende que a justiça vem do Senhor. A justiça não vem do homem. Você pode estar na cadeia, mas o reino está dentro de você. Você pode estar sendo caluniado, mas o reino está dentro de você, porque a justiça pertence ao Senhor. Apocalipse capítulo 19, verso 11 diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Querido, você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aqueça o teu coração nesta manhã, aqueça esse lugar. Eu não sei debaixo de que decretos, de que injustiças, de que situações talvez você está passando hoje, mas entenda, o reino está dentro de você, é de dentro para fora. E algo que eu aprendo muito com Jesus é que, apesar de Jesus ser o Cristo, apesar de Jesus ser o Messias, o Salvador, os títulos não significavam nada para ele. Sabe por quê? O que significava para Jesus era o relacionamento dele com o Pai. Jesus não baseou o seu evangelho, não se baseou a sua jornada em vida como ser humano pelo título que ele carregava, mas ele baseava pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Ele queria um relacionamento de filho para pai, de pai para filho. Isso aquece o meu coração a ministrar essa palavra para o teu coração nesta manhã. A narrativa de Jesus diante do Sinédrio é um convite ao silêncio confiante. A entrega absoluta é a fé que não precisa controlar Deus. Repita comigo: a fé que não precisa controlar Deus. Para se perguntar nesta manhã: por que estou passando por isso? Por que tenho que passar por isso? Talvez são perguntas que você se faz todos os dias, questionando a Deus pelas situações adversas que você passa na sua vida. Decisões, tomadas de decisões, situações que acontecem na sua vida que você se pergunta: Deus, por que eu estou passando por isso? E aí vem essa frase: a fé que não precisa controlar a Deus, porque você só tem fé. É isso que você precisa ter. É só ter a fé de saber que Deus está na frente. É só ter a fé de entender que as rédeas da sua vida tem que estar na mão dele. É só ter a fé para entender que o controle da minha vida e da sua vida tem que estar com ele. Agora, 3 acusações no grande julgamento que Jesus passou. Primeiro julgamento, primeira acusação que Jesus estava passando através daquele julgamento. Repita comigo: blasfêmia. Repita comigo: blasfêmia. Por Jesus se afirmar filho de Deus e o Messias. Essa foi a primeira acusação contra Jesus. Segunda acusação, repita comigo: ameaça ao templo. Por supostamente dizer que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Só que eles não entenderam que ele estava falando dele. Ele. Terceira, repita comigo: reivindicação da autoridade messiânica. O que os líderes vinham como ameaça à ordem estabelecida, tanto religiosa quanto política. Eu quero te contextualizar sobre isso.
O Sinédrio era um supremo tribunal religioso judaico, composto por 71 membros, sumos sacerdotes, anciões, escribas, mestres da lei. Eles tinham autoridade religiosa e civil sobre o domínio romano, embora limitado no que dizia respeito à pena de morte, que só poderia ser aplicada com autorização de Roma. Agora, existiam algumas irregularidades naquele contexto histórico. Um julgamento noturno, que era uma irregularidade diante da lei judaica. Tudo foi feito às pressas, sem um processo justo, para garantir sua morte antes da Páscoa. Porque a Páscoa era uma comemoração judaica, aonde várias pessoas de várias regiões iriam para Jerusalém. Então o que o governo romano queria era que tomasse um julgamento, tomasse uma posição antes da Páscoa, para que isso não pudesse incendiar talvez uma rebelião, incendiar talvez dissensões e confusões. Então tudo foi feito muito à pressa. O julgamento de Jesus ocorreu sem testemunhas confiáveis. Já tinha um veredito decidido. Agora, isso revela o quanto o coração religioso pode se corromper quando perde a conexão com a verdade de Deus. Vou dizer para você mais uma vez. Isso só revela quanto um coração religioso pode se corromper quando ele perde a conexão com a verdade de Deus. Jesus foi julgado por um tribunal religioso que já não ouvia a voz de Deus. Agora, dentro dessa mensagem, eu quero separar alguns elementos para você poder entender. Dos versos 59 ao 61, Jesus é acusado injustamente. Testemunhas contraditórias. Agora, Jesus permanece em silêncio, cumprindo Isaías capítulo 53, verso 7, que diz assim, deixa eu ler para você. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse nada. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha que não faz barulho quando é tosqueada. Agostinho Hipona diz, Cristo foi o verbo calado, para que o nosso coração gritasse por arrependimento. Agora, entenda uma coisa aqui. Sabe qual é o nosso problema do nosso dia a dia? É que nós queremos que a nossa voz seja escutada. Nós queremos que a nossa força seja demonstrada. Nós queremos que o nosso ensinamento acadêmico, a nossa faculdade, o nosso doutorado, a nossa graduação, seja o que for, tenha que falar mais alto. Mas o primeiro ensinamento que a gente vê sobre o grande julgamento era o silêncio de Jesus. Existia um propósito, existia um cumprimento claro para a necessidade de Jesus estar em silêncio, porque ele entendia que a justiça pertencia a Deus. E toda vez que eu vejo essa palavra sobre silêncio, eu me lembro de uma palavra do bispo T.D. Jakes, que é uma pessoa que eu sigo muito, admiro muito, inclusive ele vai estar aqui na próxima semana em Orlando, e ele fala uma coisa, preste atenção. Quando você está em um episódio que você vai discutir com uma pessoa, talvez uma pessoa tola, você vai ali bater boca com ela, você está querendo defender a sua tese, falando etc, não, porque eu que estou certo, você que está errado, e etc, blá, 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 blá. Você fica na discussão com aquela pessoa tola, e ele traz uma reflexão. Depois que terminou aquela discussão, e você saiu ganhando, a pergunta é, o que você ganhou? Já parou para pensar nisso? O que você provou? Não provou nada. Você só perdeu o seu tempo tentando discutir com uma pessoa tola, tentando convencê-la ela de uma coisa que ela não vai conseguir ser convencida. E muitas das vezes você fica ali numa discussão, você fica num bate-boca ali querendo vencer. Mas entenda, é no seu silêncio que você vai vencer. Eu me lembro que algumas semanas atrás eu fui para uma reunião de negócios e um cliente começou a falar, e ele, além, totalmente alterado e etc e tal. Sabe o que eu fiz para ele? Só fiquei calado. Sabe por quê? Porque eu vou discutir com ele, eu vou ganhar o quê com ele? O que Jesus estava querendo ensinar sobre o silêncio era isso. Existem momentos que eu e você, que o nosso silêncio vai falar mais alto.
Vai existir momentos em nossa vida que o nosso silêncio vai corresponder ao que Deus quer para a nossa vida, porque não adianta, no final nós vamos discutir e vamos ganhar o que com isso? Vamos ser pessoas tolas como eles. Você entende isso? Pode dizer amém? O silêncio de Jesus é um grito de confiança no Pai. O silêncio de Jesus era um grito no silencioso de confiança no Pai, porque ele entendia que ele não precisava bradar, ele não precisava gritar, não precisava espernear. O silêncio dele era um grito que ecoava pelas gerações, pela eternidade, de confiança no Pai. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi espancado. Agora, o problema é que no nosso silêncio nós queremos ser igual a Pedro, na força do nosso braço. Pedro, havia 1.000, 2.000, 3.000 soldados naquele momento para poder proteger as autoridades. E Pedro, num sentimento acalorado, o que ele faz? Ele saca e faz o quê? Corta a orelha de alguém. Sabe por quê? Porque nós somos assim. E vou dizer mais, ainda foi displicente ainda, porque eu acredito que o coração dele era matar o soldado, mas nem para isso ele conseguiu. Foi lá e cortou a orelha. Jesus foi lá correndo lá, botou a mão na orelha do centurião lá e está curado. E o nosso problema é isso, é que nós nos tentamos todos os dias a pegar a espada e tentar fazer com a força do nosso braço. Agora, era insignificante a força de Pedro diante das tropas romanas. Agora, deixa eu liberar uma palavra para o teu coração. Dedique o seu tempo para lembrar que Jesus é capaz de lidar com os problemas sem a sua intervenção. Dedique o seu tempo para lembrar que Ele é suficiente na minha vida e na sua vida. Você pode dar glória a Deus? Dedique o seu tempo para entender que o seu silêncio vai falar mais alto na eternidade. Era muito poder. Você tem noção que diante daquele julgamento, a pessoa que estava sendo julgada, e a própria palavra diz isso, que Jesus fala o seguinte, Jesus fala, se eu quisesse agora, eu pediria ao Pai e Ele mandaria legiões e legiões e legiões de anjos. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós queremos ser o advogado da nossa causa própria, sendo que nós sabemos que nós temos o advogado dos advogados. Nós queremos, já viu aquela sensação? Às vezes acontece uma coisa, talvez já deve ter acontecido isso com você. Acontece alguma situação com você, e aí você está ali bravo. Liga para o meu advogado, liga para ele agora, liga para o contador, para ele resolver isso agora. Sabe por quê? Porque de uma forma normal, nós queremos que as coisas se movam pela nossa força. E o ensinamento dessa palavra hoje sobre o julgamento, sobre esse tema julgamento, foi baseado em quê? Que Jesus, mesmo sabendo de tudo que ocorrer, ele se manteve em silêncio, porque ele acreditava que a justiça pertencia ao Senhor. E o nosso problema é que queremos que as coisas aconteçam na força do nosso braço, queremos que a nossa justiça seja estabelecida. Agora, Jesus tinha todo o poder para poder enviar legiões e legiões de anjos para que pudesse estar ali intervindo e fazendo isso, e ele não o fez. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque tem momentos que não se trata de poder, mas sim obedecer. Existem momentos na sua vida, querido e querida, príncipe e princesa do reino, que não é a questão do seu poder, é uma questão de obedecer. O que Jesus estava querendo demonstrar ali é que, independente da autoridade que ele tinha, do poder, do senhorio que estava estabelecido sobre ele, ele precisava obedecer à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana e suficiente sobre nossas vidas. Jesus entendia isso e queria ensinar isso para a gente. Então o que nós precisamos entender é que mesmo diante do grande julgamento da sociedade, das pessoas ao redor, das pessoas que nos caluniam, das pessoas que nos fazem injustiça, o nosso silêncio vai dizer mais alto.
o nosso ato de entender que mesmo sabendo que a gente teria o poder de fazer alguma coisa, mas melhor era obedecer. Jesus declara sua verdade no verso 63 ao verso 64. Quando ele é perguntado se é o Cristo, ele não se esconde. Ele diz: tu disseste. Jesus se revela, mas não se defende. Tem uma frase de Martin Lloyd Jones que diz assim: Cristo não veio para evitar a cruz, mas para abraçá-la por nós. E aí, a religiosidade reage. O sumo sacerdote rasga suas vestes, consideram blasfêmia, mesmo sendo a verdade diante deles. A religiosidade odeia ser confrontada por Jesus real, porque queremos nos apegar a uma religiosidade, queremos nos apegar a ritos, a um sistema religioso. E aí você deve estar se perguntando assim: mas pastor, quais seriam as aplicações práticas para a nossa vida? Eu quero compartilhar com você 7 aplicações práticas para a sua vida. O que a gente aprende com esse julgamento? Repita comigo: número 1, bota: religião sem verdade é perigosa. Primeiro ensinamento dessa palavra, primeiro ensinamento desse julgamento de Jesus é: a religião sem verdade é perigosa. A estrutura religiosa pode se levantar contra a presença viva de Deus, porque você vai incomodar. Você vai incomodar, a tua voz vai incomodar. Existe uma estrutura religiosa que talvez não que impeça o crescimento de Deus. Então a primeira prática que a gente precisa entender nesta manhã é que a religião sem verdade, ela é perigosa. Segunda, repita comigo: a verdade incomoda quem vive na mentira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando você sabe que um muro, uma parede está torta? Quando você constrói uma reta ao lado, porque a parede reta denuncia aquela que está torta. E a minha oração é que você seja essa parede reta, que as pessoas vão olhar e vão dizer o seguinte: olha, ali é um homem, uma mulher de Deus, ali uma família abençoada no Senhor, ali um casal abençoado no Senhor, e eu quero ser igual a esse casal, eu quero seguir esse exemplo, eu quero que essas pessoas sejam um referencial para a minha vida. E a nossa oração tem que ser essa: a verdade, ela vai incomodar a mentira. Jesus foi rejeitado porque a sua presença confrontava o sistema. Terceiro, repita comigo: mesmo quando o mundo nos julga, mais uma vez, mesmo quando o mundo nos julga, Deus nos justifica. Deixa eu te fazer uma pergunta para você nesta manhã: quem você quer que justifique a sua vida? Você ou Deus? Quem você quer que justifique a sua vida? Seu pai, sua mãe ou Deus? Interessante essa pergunta. Jesus foi condenado, mas era inocente, e sua condenação foi a nossa salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você: deixe a luz de Cristo entrar nas fendas da sua vida. Deixe a luz de Cristo entrar nas fendas da sua vida e da sua alma. Talvez você está aí guardando raiva, talvez você está aí guardando rancor, talvez você está aí com uma ira há muito tempo, que vai lhe causar resultados desastrosos. Amargura, ansiedade, estresse, depressão, tristeza prolongada. A pessoa projeta essa dor antiga nas suas relações. Sabe o que estava acontecendo ali? Aqueles homens do Sinédrio, o que eles estavam fazendo ali é apenas externando tudo de mal que estava dentro deles em Jesus, cuspindo nele. Deixa eu dizer uma coisa: será que você tem noção de que quando Lázaro foi curado, um sistema foi destruído? Quando Lázaro morreu, houve uma certidão de óbito, dizendo que aquele homem estava morto. Quando Jesus cura aquele homem, Jesus desconstrói, ele destrói, na realidade, todo um sistema religioso em torno daquela sociedade.
Quando aqueles homens estavam ali cuspindo em Jesus, eles estavam apenas tirando uma indignação que estava dentro deles, mas que só se fazia mal para eles mesmos. E o problema é que eu e você, no nosso julgamento, no julgamento do dia a dia, estamos nessa posição, cheio de amargura. Sabe o que é que nós fazemos? Nós pegamos um relacionamento mal com o nosso pai e nossa mãe e transferimos para a pessoa ao nosso lado. Nós pegamos problemas do nosso relacionamento de casamento, seja o que for, e descontamos nos filhos. E aí é um ensinamento da palavra, que a gente precisa abrir mão disso, querido. Eu quero orar pela tua vida nesta manhã, pedir ao Senhor para você abrir o teu coração para isso, abrir o teu coração para entender que Deus vai agir no silêncio, que o Senhor é a sua justiça. E o quarto ensinamento dessa palavra, repita comigo: nem toda acusação merece resposta. Nem toda acusação merece uma resposta. O silêncio de Jesus revela poder. Às vezes, querer se defender é falta de confiança em Deus. Eu tenho aprendido uma coisa que para mim sempre foi muito um confronto na minha vida. Eu sempre procurei justificar as coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa: o não é libertador. O não é libertador. João, você pode fazer isso? João responde, não. Thelma, você pode fazer isso? A Thelma responde, não. Deixa eu te falar uma coisa: o não é libertador. O problema é que nós queremos dar um não e queremos justificar. Não, eu não posso fazer isso, mas por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, etc, etc. Às vezes, querido, querer se defender é falta de confiança em Deus. O não é libertador. É dizer não, eu não posso. E ponto. Às vezes, querer se defender é falta de confiança em Deus. Número 5, repita comigo: não tente controlar a Deus. Tente controlar a Deus. Repita comigo: não tente controlar a Deus. Não diga a Ele quando, como ou onde agir. Jesus sabia que a cruz era necessária. Sexto ensinamento: não seja como o Sinédrio. Estavam cheios de Bíblia, mas vazios de fé. Deus pode estar diante de você e você nem percebe se o seu coração for endurecido. Porque a nossa resposta é: não, porque eu tenho tanto tempo de evangelho, eu tenho tempo de igreja, eu oro todos os dias, eu falo com Deus, e etc e tal. Mas a gente precisa entender isso, que muitas vezes isso não representa intimidade com Deus, não representa relacionamento com Deus. Estamos cheios da Bíblia, estamos cheios de palavras, mas de poucas práticas. Por dentro estamos vazios. E é o que Jesus falou para eles: vocês são verdadeiros sepulcros caiados, que do lado de fora tudo é muito bonito, tudo muito lindo, mas por dentro são corpos em estado de decomposição. E eu e você, muitas das vezes, nos colocamos nessa opção, nessa direção para a nossa vida. Olha, eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo para você: você está sendo julgado, injustiçado. Lembre-se, Jesus não desceu da cruz porque sabia que o céu estava trabalhando no silêncio. Jesus não desceu da cruz porque sabia que o céu estava trabalhando no silêncio. Eu não posso dizer para você por que você está passando por isso. Eu não tenho as respostas para você. Porque talvez você está passando uma vida com escassez financeira, talvez você está com problemas familiares, talvez você está com problema de doença, seja o que for. Mas uma coisa eu quero dizer para você: que no seu silêncio Deus está trabalhando. Que no seu silêncio Deus está sendo a justiça sobre as suas causas. Sobre o seu silêncio o céu está se movendo ao seu favor. E eu e você precisamos entender que a justiça pertence ao Senhor. A Ele, a Ele, a Ele. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Não tente ensinar a Deus a agir. Não tente ensinar Deus a agir. Vire para cá. Não tente ensinar Deus a agir. Só confie. Só confie.
Só confie no Senhor. Só se coloque na posição de confiar nele. Deixa eu dizer para você, quando Deus se cala, Ele ainda está julgando. E Ele é o melhor legislador, Ele é o melhor julgador.